A engenharia ilumina, produz. A agronomia alimenta. A engenharia constrói, transforma, embeleza, inova, conecta, interliga. A engenharia movimenta, transporta e dá impulso para a economia do país. A engenharia usa o conhecimento para melhorar e dar segurança à vida. Por isso, precisa ter fiscalização. O CREA São Paulo habilita e orienta os engenheiros, agrônomos e profissionais do sistema e fiscaliza suas atividades em todo o estado de São Paulo. Fiscalização. Boa para o engenheiro, essencial para a sociedade. Engenheiro pra valer tem CREA. CREA São Paulo. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico, um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Funções do Conselho de Classe, Associação e Sindicato. São comuns as dúvidas a respeito do papel de cada instituição na vida do profissional. Para ajudar os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geociências, vamos falar quais as responsabilidades do Conselho de Classe, da Associação e do Sindicato. O Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, é quem habilita o profissional e fiscaliza suas atividades em defesa da sociedade. A associação é responsável pela valorização profissional. É ela quem realiza palestras, cursos, eventos e atividades sociais de integração. E o sindicato é quem defende os interesses trabalhistas, como questões salariais. É graças ao Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, que leigos são proibidos de realizar obras e serviços técnicos das áreas de engenharia, agronomia e geociências. Procure a entidade de classe de sua categoria ou região e siga o CREA São Paulo nas redes sociais. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Engenharia de Minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O que faz o CREA São Paulo?
O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina. Ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Bom, boa noite, pessoal. Mais um podcast Engenhando com Café para vocês, né? E hoje nós temos o Thiago Boni Comisso, profissional da engenharia de materiais, né? Um profissional ímpar, nosso colega, que acho que hoje vai contribuir muito com a gente, vai nos contar como é que é ser um engenheiro de materiais, que muita gente tem certeza que passa batido, né? Muito estudante, às vezes poderia saber mais disso, como que se porta as profissões, quais as habilitações desses tipos de profissionais, o que eles contribuem para a sociedade, para o mundo, para a nossa vida em geral, né? Então, bastante interessante esse papo de hoje, né? Fica aí, convido você a ficar até o final, porque tem muita coisa legal que vai rolar aqui hoje com o Thiago, o engenheiro Thiago Boni. Então, vou passar a palavra para o Thiago, para ele fazer as considerações deles iniciais aí do nosso bate-papo e engenhando com café mais uma vez com você. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Bom, como o Carlos mencionou, realmente é uma pessoa ímpar, né? Até porque quem é engenheiro de materiais, a gente não tem muita concorrência assim na profissão. Aqui na nossa região aqui, acho que eu sou o único engenheiro de materiais. Não tem mais ninguém formado. Conheço uma ou outra pessoa da região que se formou e está trabalhando em outras regiões. Eu fiz engenharia de materiais lá no passado, lá, de uma forma aleatória. Acho que quando a gente tem 17 anos, a gente não escolhe, né? Eu estava estudando, queria fazer engenharia, um professor de química meu eu via que eu me destacava em química e falou assim, cara, por que você não faz materiais? Engenharia de materiais. Eu pensei, mas por quê? Ele falou, tem física, matemática, química. Falei, vou fazer. Nem E conhecia. literalmente foi assim. Nem conhecia. Aí eu de atuação acho que a gente pesquisa no guia do estudante, pô, que faz engenheiro de materiais. O engenheiro de materiais projeta materiais. Ele, no guia estudante ele muda o mundo, né? Então eu falei, é essa aí que eu vou fazer. E aí foi que eu escolhi, decidi por essa profissão, engenheiro de materiais. E tô aí já nessa área mais ou menos uns 15 anos já de atuação. Tempo considerável, né? Considerável já. Não tô velho ainda, né? Ganhou experiência. Ganhei experiência. Saiu do júnior, já passou ali, tá no Isso aí. pleno. Isso aí. E atuo nessa área o profissional de engenharia de materiais, ele pode atuar em diversas áreas, né? Então, ou ele pode atuar com docência, com a parte de pesquisa e desenvolvimento de novos materiais, ou trabalhando muito na parte da indústria, né? E minha carreira, eu comecei tentando seguir docência, fazendo mestrado, e acabei indo para a área da indústria em 2010 e estou até hoje. Globalmente, difícil sair dessa área, porque é onde eu me encontrei. Porque também, aproveitando também à frente aqui o Caio, o engenheiro Caio com a gente. Hoje nós estamos em menos pessoas aqui, mas vai rolar, né, Caio? Tirar as dúvidas aqui de como que se faz barra de ferro, se vem no diante certinho. Como é que funciona a norma? Essa primeira dica que o Thiago está falando, né? Olha, na região só tem ele aqui,
É uma dica enorme, brutal, né? Com certeza. Ó, só Com tem certeza. ele aqui e a gente pode observar que a região industrialmente está crescendo, né? Tranquilo, né? Tranquilo. É uma boa área de atuação. É muito desconhecido por parte das empresas que contratam esse profissional, por parte de quem escolhe na hora de fazer engenharia. Só que, ao mesmo tempo, é uma formação que abre muitas portas. Primeiro, assim, todo mundo pergunta, o que o engenheiro de materiais faz? Aí já começa a ficar difícil responder. Por quê? Porque a engenharia de materiais ela é dividida em três grandes áreas, ou três classes de materiais, que são materiais metálicos, todo mundo conhece, materiais cerâmicos, a gente vai ter os materiais poliméricos, que são plásticos, borracha, Polímeros, né? isso. E tem uma outra classe que a gente fala que é um pouquinho diferente, que muda toda a dinâmica do estudo, que são os compósitos. Que quando a gente começa a misturar polímero com cerâmica, cerâmica com metal, Energia. isso. Então existe uma mistura desses materiais para obter propriedades diferentes. A cerâmica é frágil, o metal conduz calor. A fibra de Aí, carbono. e a famosa fibra de carbono. Então, o que faz com isso? Vou fazer uma pastilha de freio que eu tenha resistência à abrasão da cerâmica. Só que qual que é o problema da pastilha cerâmica? Ela esquenta. Aí o que eu faço? Eu infiltro alumínio nela para ela conduzir calor, Dissipar. dissipar. Então, e por isso existem as classes de materiais compostos para você combinar propriedades dentre eles. A gente vai falar um pouquinho da fibra de carbono também, né? Que acho que é o Que eu acho que o clássico povo mais conhece, né? A população, quando se fala assim de materiais compostos, eu acho que pensa na fibra de na carbono, fibra de carbono. que É, foi o que tá bom, estourou né? na região ali. Isso aí. Então, Até hoje, ó, a fibra de carbono, a parte de nanomateriais também, que é bem interessante, é uma área nova, porque tudo que a gente conhece na área de materiais metálicos, cerâmicos, poliméricos, tem um efeito. Esse efeito, que a gente fala que é na escala microscópica. Quando a gente parte para uma escala nano, tudo muda. Então, é diferente. Se eu pegar um polímero e colocar talco nele, microscópico, ele vai ficar mais rígido, vai aguentar mais calor, só que mecanicamente ele cai, a resistência ao impacto diminui. Se eu já colocar o talco, essa cerâmica, na forma de nanopartícula, além disso, ele vai aumentar as propriedades mecânicas dele, a resistência ao impacto, então muda toda a dinâmica. Então, o grande futuro são nanomateriais. E nós estamos falando assim, nessa mistura, posso falar, né? Isso, A mistura de produtos, isso tudo tem que ter adjuvantes também, é isso, né? Materiais que agregam um no outro, isso. facilitam E tem compatibilidade. com, é isso, Tem compatibilidade. sinergia de materiais, né? Isso. Para poder. E por isso existe esse estudo, né? Porque existem combinações e muitas técnicas que você consegue aumentar essa sinergia. Então, uma mistura simples, não funciona. Então eu vou tratar esse talco para Com depois. calor, com químico, isso, para depois, a realização um tratamento químico ali para gerar uma superfície porosa para ele aderir melhor. E isso já vai melhorar para dar bastante. uma corrosão, uma micro corrosão na Isso superfície, aí, né? para gerar essa aderência. É. Então, por isso que eu falo que a área de engenharia de materiais ela é extensa, ela é ampla, e além dessa divisão de classes, o engenheiro de materiais ele trabalha de diversas formas. Então ele pode estar trabalhando no controle de qualidade de uma siderúrgica, que ele vai fazer o quê? Opa, eu vou garantir que todos os meus elementos estão lá dentro, para aquela determinada liga. Ou ele pode estar na parte de projetar essa liga, que ele está, opa, eu vou colocar esse elemento aqui e vou medir o resultado para ver se eu melhoro. E essa adição de um elemento ou controle de qualidade é muito focado na propriedade final daquela liga. Então, dentro de cada classe de material, é até um pouco mais complexo de explicar, o engenheiro de materiais ele entende o quê? É uma tríade. A composição da matéria-prima, a maneira que você processa e a propriedade. Então, o quê? Se eu mudar a matéria-prima Eu e mudo. manter o processamento, eu vou mudar minha propriedade mecânica final, por exemplo, pensando no aço. Às vezes, eu posso manter a minha composição química, mudar meu processamento e alterar minhas propriedades. Então, ele entende essa correlação.
Por isso que ele é um funcionário, um profissional coringa. Ele pode trabalhar projetando materiais, no controle de qualidade, porque no controle de qualidade ele vai saber, por mais que a gente fala que na engenharia tudo é exato, né, na área de materiais tudo é aproximação. Então ele vai saber, pô, se tem de 0,2 a 0,3 de carbono, tá ok, não vai me ter efeito. Mas 0,35 já ultrapassa outro limite. Então ele controla, ele entende bem essa relação. Então ele está atuando projetando materiais, no controle de qualidade, ele pode atuar na área de projetos também, porque ele entende bem essa relação material-processamento. Então, quando você pega até na área de mecânica, um projetista mecânico, ele sabe desenhar a peça Uhum. e colocar para aquela aplicação. O engenheiro de materiais, ele não sabe dimensionar, calcular a resistência daquela peça, Mas ele mas sabe ele sabe a resistência do material e o ele que é a sabe, peça. e ele traz a noção do processo, que é o quê? Poxa, essa geometria eu vou fazer por função. Essa aqui eu vou fazer injetada. Essa aqui eu vou ter que usinar. E ele sabe que isso tem um custo de molde. Então, ele já vem com isso pronto. O engenheiro mecânico não, ele tem que buscar esse conhecimento ainda. Então, ele. Por exemplo, eu quero um aço 50-70. É isso? Mais ou Isso, menos. Existe mas olha, isso. existe. Aí tem a É. nomenclatura da SAI que vai determinar o quê? O A5070 vai ter um percentual de carbono tanto. O A5070 não existe, mas só como exemplo. É. Mas um aço Não 1040. existe? Não. Ah, é? 5070, não me engano se existe, não. 50-60, Cara, agora você me apertou. né? Vamos voltar para o básico. 1045. O aço 1045. É um aço de 1045, carbono comum 1045 ele fala, com né? 0,045% de carbono dentro dele. Então, existe limite. Para entender assim, bem simples mesmo, eu acho, para o pessoal. O engenheiro de materiais é o que sabe, por exemplo, o mecânico ele sabe qual parafuso usar. O engenheiro dos materiais ele vai saber o que tem naquele O que parafuso. tem Se naquele ele é de parafuso? aço, se ele vai ser de madeira. A É isso resistência basicamente. Qual a dele. resistência dele? Qual a resistência dele? Qual o material dele? Ele vai saber o quê? O engenheiro mecânico vai falar assim: aquele parafuso meu eu vou colocar zincado porque eu tenho corrosão. Aí o engenheiro de materiais vai falar assim: não, peraí. Se esse parafuso for temperado e zincado, não posso, porque a zincagem gera uma falha. Sim. Aí fala: opa, peraí. Então, eu vou ter que Uma colocar falha na têmpera? uma falha na uma falha na superfície do parafuso. Todo aço temperado, se você mandar zincar ele, ele tem uma probabilidade de gerar uma falha na superfície. Então, você pega um lote de 1.000 parafusos temperados e zincados, você usa 1.000, não dá problema nenhum. De repente, você compra um outro lote, os 1.000 Já é. quebra na hora que você dá o torque. Então, também tem essas questões. Cara, então, mas agora você me abriu Mas é aberto. uma coisa aí que O negócio é no agro a gente tem lá um equipamento atrás de um trator e tal. E com esforço, às vezes rompe um parafuso que não se vê, que não teria que romper ele, Uhum, porque ele faz parte de um complexo de parafuso para aquela peça. uhum. E já vi isso acontecer em forrageira, né? Vários parafusos lá, um rebentou, você olha, pô, mas arrebentou ele, metade ele já estava arrebentando. Foi uma falha ali. Então ele tinha uma falha ali. É que aí, dentro do processamento de materiais, sempre existem falhas. Então, e são percentuais. É questão é, de controle de processo. Então, trabalha na probabilidade ali, na né? probabilidade, Então tem um tem uma X para cada probabilidade, coisa. um X para cada coisa. E pode ser associado à própria usinagem da rosca, ao jeito que ele foi prensado. Então, você pode prensar 1.000 parafusos a rosca, né, de fazer ela prensar laminada, e 2, 3% ali dá aquela falha. E aquele parafuso pode romper por isso, pode romper pelas encaixes. E o profissional de engenharia de materiais, ele faz o quê? Ele consegue analisar, às vezes pela fratura da peça, Sim. visualmente, porque visualmente a gente consegue identificar se foi por fadiga ou não. Isso quer dizer esforço repetitivo. Ou mandar para o laboratório. Aí ele vai olhar lá se tinha alguma trinca, algum defeito que gerou aquela falha. Então ele É, consegue analisar. começa a trabalhar um pouco da visão, Da lógica, né? a molécula ali, Isso aí. por dentro do que a gente Por está dentro vendo tá ali. tendo. Então, assim, qualquer tipo de falha a gente analisa. A gente manda para o laboratório, eu consigo tirar a composição química, eu consigo ver como é que estão as fases distribuídas lá dentro para poder fazer uma análise.
A gente pode começar a pensar então que essa falha do caso que você citou no agro pode ter sido não ter um engenheiro de materiais lá dentro da empresa que fez Na esse indústria. parafuso. Na indústria. Porque às vezes a indústria não pensa É que aonde vai ser aplicado, né? Então é meio. Porque, por exemplo, uma máquina, ela é feita com fornecedores diversos, É, né? então não chega nesse. Diversos, né? Não E é... aí a gente só começa a olhar o comparativo de preço do fornecedor, não olha o uso específico daquele parafuso. às vezes é uma combinação de culpas. Se eu pegar, eu ponho quem eu quero. Por quê? Porque quem projeta a máquina, ele usa um coeficiente de segurança alto para absorver essas falhas do processo de fabricação. Então, por isso que a gente usa o coeficiente de segurança, porque pode ter uma falha lá não perceptível, que é quando uma pessoa que uma margem de erro. uma margem de erro. É. E aí, por outro lado, quando você pega uma pessoa que não fez engenharia, que só tem experiência prática, ele fala o quê? Ele não imagina essa probabilidade de erro. O que ele faz? Ele baixa a margem lá embaixo. Ah, isso aqui aguenta sim. E às vezes ele faz para um caso e aguenta. O Mas, duro é o. se ele vendesse para 500 lugares diferentes, ele não ia em todos ia aguentar. Não, Então existe essa certeza. Abaixa a carga. a baixa carga. Então é um pouquinho de tudo. É. Então, até falo por isso que é difícil explicar especificamente o que um engenheiro de materiais faz. Tá? Quando eu li no Guia Estudante, não, o engenheiro de materiais ele projeta materiais, faz estudo em laboratório e tudo mais. E ele faz isso. Mas eu costumo até brincar, porque o engenheiro de materiais ele é tipo um auxiliar geral da engenharia. Ele sabe de tudo um pouco e E não muito sabe mais. nada. É. Ele sabe de tudo um pouco e não sabe nada. Assim, ele não é aquele Não. cara de ser específico em profundidade muito, sabe? Ele é um ganha. chefe que literalmente pega lá, por exemplo, vou fazer um prato e ele vai começar a testar, misturar para ver se aquele prato dá certo. Isso. É basicamente isso. A gente, por exemplo, é o que vai entender, tem a ciência dos materiais, Isso aí. das combinações, dessa alquimia aí Isso. dos materiais. É um. Porque a gente fala assim, você encosta um bico no balcão e fala, me dá essas barras de 3/8 aqui e tal. E muitas vezes é para um monte de coisa Uhum. e não seria, né? Isso. E na siderurgia, eu vou até arriscar, que eu sou agrônomo, não sou nada, Não. mas vamos falar assim, o elemento seria hematita, o elemento principal do ferro, Sim, para extrair o ferro, sim, o pra- mineral. o mineral O seria minério, hematita, né? hematita. Eu lembro Esses três. de solos lá de trás, Esses né? dois a As três. hematitas, né? Aham. Então, por exemplo, numa têmpera de materiais, aquilo lá são acomodações, né? Dentro do material. São acomodações que depois, no revenimento, Isso. né? Isso vai endurecer, Isso. é isso? No caso clássico, né, Lá. do tratamento térmico. Porque quando a gente fala em engenharia de materiais, é mais fácil a gente se comunicar com quem não é da área através de materiais metálicos. Até porque polímeros, cara, começa. As explicações. Mas, no caso do tratamento térmico, você tem um aço, ele está numa determinada fase, que é como o átomo de ferro e carbono se organiza, tá? Que são as famosas estruturas cristalinas lá, cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada. Então, no estado não temperado, no normal, ele está numa organização. Quando você faz o tratamento térmico de esquentar e resfriar em óleo ou água, ele, ele sai de uma estrutura, vira outra quando ele está quente, e quando você resfria rápido, ele não consegue voltar. Então ele para no estado intermediário. Entendi. Aí você gera uma fase que geralmente é mais dura, dá mais resistência mecânica, aguenta mais desgaste. Porém, quebradiça. Aí você faz um revenimento. Então, se você aquece a 800 graus para temperar, reduz para temperatura ambiente, ele está meio quebradiço. Aí você aquece ele a 250 Estabiliza. graus durante umas 4 horas para ele diminuir um pouco essa. Ele está num estado tão incomodado lá dentro que ele Tensão. racha. Aí você diminui essa tensão dele para ele chegar numa propriedade ótima ali, para uma combinação misturada ali. E aí todo mundo vai falar assim, pô, mas tem aço que tem pé, que pega têmpera, aço que não pega. Na verdade, todo aço pega têmpera. A diferença é o quê? Alguns elementos da composição química dele prolongam ele aceitar Essa essa vibração. mudança de estrutura. Eles prolongam. Então o aço 1020 não pega têmpera. Você teria que resfriar ele a uma taxa tão violenta
para ele pegar tempo, para ele manter, que você não consegue fazer. Aí quando você põe elementos de liga, carbono, cromo, vanádio, molibdênio, você alonga essa curva. Aí você consegue temperar ele, às vezes, até em óleo, a 200 graus. Você não precisa jogar na água a temperatura ambiente. Então é essa composição ali, sabe? Aí entra de novo. Quem projetou a liga, quem está no controle de qualidade, na hora de fazer essa barra, e aí o usuário final que está transformando isso aí. Porque se ele escolher classes erradas de temperatura e tudo mais, ele também Não danifica. não danifica, ele vai atingir o que ele quer. Vida útil, É alguma isso aí. coisa nesse. Então Sabia disso, cara? Mas eu tô viajando, Não, eu tô pensando nas possibilidades, porque se, ó, pensar no meu setor construção civil, se eu tenho ali, por exemplo, uma estrutura de concreto, se eu pegar o projeto, dimensionar, saber ali onde vai ser aplicada essa estrutura, levar todo esse projeto para um engenheiro de materiais, às vezes um material que eu vou utilizar nem precisa ser o concreto, pode ser uma mistura. Pode ser em vez de aço, pode ser uma outra mistura de sim, composição, pra, porque olha, é um outro mercado, uma sim. outra visão da coisa. Na construção civil tem muitos casos principalmente onde tem muita corrosão, eles estão substituindo o aço por material pultrudado para fazer a armadura de reforço do concreto. O pultrudado é um compósito feito de polímero e fibra de vidro. Só que ele é pultrudado, é feito uns perfis, né, que a máquina empurra, e esse material ele tem uma densidade bem menor que o aço e a mesma resistência ao escoamento do aço. Então você consegue, com um material mais leve, resistente à corrosão, principalmente em ambiente salino, obter um concreto armado com uma resistência próxima ao normal, sabe? Nossa, você Aí, pensar que esse material empregado ali nas fundações de região litorânea, isso aí região seria uma litorânea, solução. isso aí. Porque que- você não tem preocupação com essa corrosão. Porque o maior problema em região litorânea é essa ação dos sais ali Isso. na estrutura. Mas assim, a vida nem sempre é perfeita, né? Quais os problemas? O putredado, ele tem um coeficiente de dilatação um pouco diferente do concreto. Maior? Ele é diferente, porque o aço e o concreto, eles têm o mesmo coeficiente de dilatação. Então, por isso que a estrutura cresce e diminui e você não tem uma Você rachadura não vê uma rachadura. do concreto. E já esse aí já tem alguns cuidados em projetos que o pessoal fala para tomar. Assim, mas eu não sou especialista, cara. Não vou conseguir te E orientar. em consideração assim, mas é de se pensar em talvez mudar o concreto. Ah, sim, existem. Talvez mudar o Com concreto, elasticidade? a gente jogar ali talvez um filler, alguma Sim. coisa para trabalhar, Sim. porque é muito vantajoso. Eu já vi estudos de colocar fibra de PET reciclado no concreto, para aumentar essa Ductilidade. ductilidade dele. Então existem alguns É de estudos se com pensar. aditivos e tudo mais para você evitar a fratura frágil dele, ele trincar, né? Porque é a grande. Eu acho que a gente tem vendo aí os desastres que estão acontecendo. Eu acho que a nossa missão da engenharia agora, para quem vai ingressar, para quem já está, a gente não pode mais seguir aquele negócio, ó, isso aqui tem que ser aço tal. A gente tem que começar a pensar nas possibilidades, porque as coisas mudaram demais. Mudar. A gente hoje não trabalha só com aquilo ali, ó, X é X, não. O X ele pode ter X1, X2, X3. Essa análise nanométrica que você fala, a gente tem que começar a pensar em tudo que a gente aplica. Desde o projeto da construção civil, desde a agronomia, e assim vai. Então eu acho que o engenheiro de materiais ele é muito importante por isso. Ele tem essa visão já nanométrica desde a faculdade. Sim, ele normalmente ele entra como um agente de inovação. Sim, com certeza. O meu primeiro emprego foi para atuar nessa área. O que que eu fazia? Tinha uma equipe de projetistas, engenheiros mecânicos, engenheiros elétricos, que faziam o ônibus, e eu dava suporte em quê? O cara que projetava estrutura, ele sempre fez estrutura em aço. Quem fazia o para-choque sempre trabalhou com fibra. Como que o cara vai trabalhar assim? Ah, eu sempre trabalhei com fibra de vidro, agora eu vou trabalhar com plástico termoformado. Como vou trabalhar com plástico rotomoldado? Ah, mas o plástico pinta, o plástico não pinta. Então começa a surgir essas dúvidas. E eu entrava para dar esse suporte, ó. Pera aí, ó. Essa peça aqui a gente sempre fez assim, mas a gente pode estar tentando ver esse processo, esse processo, esse processo. Quando o cara fazia isso sozinho, ele mandava aquela peça
Ah, então faz em plástico aí, vamos supor, era uma peça montada de metal, era 3 peças montadas. E para fazer em plástico, ele poderia mudar o projeto para fazer em uma só. Não precisava já montar. Isso, e eu fazia essa ponte com ele, entre ele e o fornecedor, para ele poder explorar mais essas questões. Já fazer o Porque senão ele gabarito. nunca. Isso. Porque ele está acomodado, sempre foi feito daquele jeito. É. Como que ele vai sentir a vontade para mudar? Eu lembro que eu brincava com os colegas de trabalho e falava, não, cara, pode fazer assim, se não der certo, eu fico segurando a peça lá na hora de a gente apresentar o projeto que vai montar, sabe? Então era fazer essa interface. Eu vou falar assim, na área automotiva, não sei se é o caso que você está exemplificando, mas isso teve uma revolução, né, de anos para Sim. cá, por essas questões. Você fala tinta, né, pinto De com. Ah, vou tudo. fazer um isolante. Isso, de tudo. E aí vai, né? Eu A acho que a maior revolução foi grande. aplicação na área automotiva é quando a gente pensa em Fórmula 1. Em Fórmula 1, assim, é o que. É que Porque você vê os projetos dos carros, eles fazem a volumetria. Ah, aquilo ali é um volume. Ah, o que que vai ser aplicado? Vai ser aplicado fibra? Não vai? Não, aí eles passam por um estudo, eles têm a volumetria do veículo que tem que ser, e aí começa essa análise. Ó, aqui tem que ser de tal material, aqui tem que ser fibra de carbono, aqui tem que ser alumínio. Então eu acho que existe essa conversa. E essa complexidade do projeto de um veículo de Fórmula 1, as engenharias estão começando a trazer isso agora para o setor da construção civil, tem que trazer isso para a agronomia e etc. Porque, cara, é muito vantajoso. É. Eu tô até agora aqui pensando, gente, eu não preciso usar ferro. Eu posso pegar um projeto e cogitar ali, trabalhar com um material que seja uma fibra de carbono, mas existe hoje um plástico. A gente sim, pode usar um polímero. Um concreto celular, É, também, né? também. Podemos. coisas que antes era Ele meio aumenta o absurda. isolamento. Não é? Antes era absurdo, agora a gente tá num mundo aí que tá completamente interligado. Então, não existe mais, com o celular a gente só usa em tal obra. Não, Uhum. a gente consegue aplicar isso numa casa sem problema. Hoje existe casas em parede de concreto. Então, é de se estudar essa questão. Não, mas isso é bem verdade, né? Essa questão de novos materiais. Tem dentro da engenharia de materiais, existe uma disciplina que chama seleção de materiais e processos. Então você olha para um projeto e determina, ó, o que que ele precisa ter? Pô, esse projeto precisa ter isolamento térmico, ele precisa priorizar rigidez, ele precisa priorizar impacto. E aí você trabalha com um esquema de índices para começar a escolher. Ah, eu quero escolher um material pensando em reduzir peso. Fórmula 1, às vezes você paga mais para reduzir peso, né? Não importa. Ah, eu quero um material para reduzir custo. Aí você trabalha de outra perspectiva, porque não existe propriedade ruim em material, existe a Depende, né? propriedade desejada. É. É, Propriedade desejada. Então tem esse balanço ali, né? Só que assim, eu tô falando da engenharia de materiais da forma romântica, que é o cara que trabalha com desenvolvimento de materiais, com análise, na parte de projetos, né? Ah, se eu contar da agronomia da forma Então, romântica. Não tem. só que ao mesmo tempo, assim, é uma profissão que eu vejo muito campo de atuação. Como a pessoa sai com uma formação generalista, você entende de tudo um pouco. Então são profissionais que você joga em linha de produção, ele vai se adaptar a qualquer processo. Sim. Então, você pode colocar ele para trabalhar numa linha de extrusão e injeção de plástico, ele vai se adaptar. Você pode pôr na fundição, ele vai se adaptar. Então, ele acaba assumindo muito cargo nessa área de engenharia de processos também. E então, assim, eu tenho muitos colegas que começaram a trabalhar como engenheiro de processos ou engenheiro de qualidade em linha de produção e hoje são líderes de setor, têm salários bacanas, assim, é bem promissor essa área, porque a pessoa sai direcionada a resolver problemas. literalmente Literalmente, resolver é problemas. olhar e falar assim, ó, você quer o quê? Você quer um material que dure? Beleza. Você quer um material que seja mais econômico? A gente faz um material Isso. econômico. É, Então, analista, né? ele tá ali na função de analisar literalmente o que o Vai é, e devolver a solução. desenvolver a solução. Certo, né? Aham. Agora sim, você comentou de que estão olhando só o romantismo. Só que eu acho que precisa sim, aos ingressantes na engenharia, isso de forma geral, eles têm que olhar o romântico.
Porque a gente tá no... Se apaixonar, né? Não, a gente tá no mercado. A isso gente tá no mercado Senão não hoje. vai ser profissional. Nunca ser executivo, Não, né? você vai conversar com um cara, ele vai falar assim, olha, a vida da engenharia é sofrida, você chega pra falar no canteiro de obra, ninguém te escuta, o cara não vai querer isso. Uhum. Ele tem que olhar a engenharia de forma linda, a perfeita engenharia, falar assim, cara, é isso que eu quero. Eu vou mudar, eu vou pegar a coisa Isso aí. e se apaixonar literalmente. Beleza, problemas vão Eu acontecer, concordo. mas tamo aí pra resolver. Eu concordo. Hoje eu trabalho na área de mais voltado para projetos, então eu tenho uma equipe que faz projetos mecânicos. E eu sempre falo para eles assim, a gente vai começar um projeto, cara, é 5 minutos de alegria a hora que a gente está discutindo o início do projeto, que é aquela animação, sabe? Pô, vamos fazer algo diferente, vamos trabalhar, vamos melhorar isso aqui que está ruim. Cara, A euforia. euforia. É 6 meses com medo, desenvolvendo o projeto. Nossa, isso aqui vai dar errado, isso aqui não vai dar certo, e o prazo. Beleza. A hora que sai o projeto, aprova custo, mais 5 minutos de alegria. E aí, doendo. Aí começa, não, vamos prototipar, porque agora a gente tem que integrar para a produção começar a produzir. Mais 6 meses, cara. Então, assim, só que esses 5 minutos, essa paixão ali é o que motiva, é o que É o vale que a pena. motiva. É o que É motiva. o que precisa. Você olhar para um terreno literalmente e falar assim, ó, Você viu? existe possibilidades. Uhum. Tem um mar para ser explorado, existe ali, a gente consegue fazer alguma coisa. É igual você chega no campo, você olha aquilo lá, você fala, eu só vejo mato. Uhum. Você já tá vendo ali soja, café, cana-de-açúcar. Mas, por exemplo, a gente, acho que de todas as engenharias, todos os profissionais, são a diversidade. As coisas que não são controláveis. Muitas das engenharias, óbvio, você tem os fatores controláveis. A agronomia, posso falar um pouco, temperatura você controla? Não. Quantidade de chuva. A umidade você controla? Depende, só se for numa estrutura fechada. Mas às vezes em grande escala já não é possível mais, né? Como é que faz, né? Então, tem muitas situações que a gente lida com esse tripé também, né? De adversidade. Sim. Não, Coisas que mas vacilam, literalmente, né? eu acho que essa é a visão que a gente tem que ter de que as coisas estão saindo do controle. Não é mais tudo igual. Então a gente precisa existir essa conversa É. de experiência, porque a visão que às vezes eu tenho de um material, nosso Thiago tem de outro. Sim. O Thiago pode ter a solução ali, ó, e a gente nem tá sabendo. E assim, nada a gente não pensa tudo antes de fazer. É. A gente aprende com os erros. Uma margem. Tem um exemplo clássico em engenharia de materiais sobre essa correlação. Qual que é a dependência de um material em relação à temperatura de aplicação? Na Primeira Guerra, o pessoal foi invadir a Rússia com os tanques. E, cara, os tanques racharam. Tomava tiro e rachava. Por causa do frio. Por causa do frio. Porque aquela liga não suportava Muito aquela dura. temperatura. Aí ele ficava. Então existe uma transição no metal dúctil frágil, que depende da temperatura. E quando eles invadiram essa região da Rússia, baixou a temperatura e qualquer tiro do outro tanque rachava no meio do tanque Já deles. pensou o submarino? Então, Ele pode andar só em águas quentes? então. Cada. Você entendeu? Então sempre tem casos que vão surgindo ali que você, opa, peraí, agora a gente vai se dedicar a olhar isso também, porque a gente não consegue prever sempre tudo. Ou foguete? Olha o foguete. Não, aí já. Né? Pô, É o seu material, sonho, cara. para Não, suportar, cara, entrar. cara. Não, você pensa assim que a pessoa que projetou o Não, foguete cara, é coisa de louco. tava em Nárnia. Era o cara que olhava na mesa e falava, isso aí é louco. Não, Tá pensando literalmente fora da caixa. quantos anos, né? E aí eu olhando agora o Thiago falar da engenharia de materiais, é o louco da sala. É o louco que olha aquilo lá e fala, mano, dá pra ser diferente. A porta não precisa ter aquele alumínio ali. Pode ter um outro material. Então é interessante. É literalmente um mar de possibilidades. Tiago, nós estamos assim observando o combustível verde, né, derivado de vários açúcares aí, né, no caso do C6H12O11, que é a glicose. Rapaz, A agora. glicose. Nessa hora aí, quem tá em casa falou, rapaz, esse eu não comi. O que me chama nisso é porque a gente já estudou alguma coisa nisso e já li sobre a dureza dessa molécula.
Você tem alguma coisa assim de referência Cara, não, disso? não. Não. Eu sei que existem plásticos feitos a partir do etanol da cana. Isso que eu queria Isso, saber. isso existe. Sim. Quem aposta nessa tecnologia é a Braskem. Eles até, voltando um pouquinho para o foguete lá, eles patrocinaram assim, estão desenvolvendo esses materiais para trabalhar com impressoras 3D em E- estações espaciais. Tem um estudo assim da Braskem que eles falam que é o plástico verde, que não usa derivado de petróleo. Mas assim, o que eles produzem é um polietileno. Eu já não sei também, ó, de cabeça agora, não vou lembrar. Mas Mas é um derivado de carbono. É um derivado de carbono também que eles retiram do etanol. porque já pensou, tipo, os submateriais aí de dureza se encontrar nessa molécula que nós temos, que a gente planta com um ano Hum, tá no estoque para poder produzir com matéria-prima, Sim. se endurecer isso, né? E outra, além de ser de uma fonte renovável, Eita, a cana é uma fonte que ela absorve o carbono da atmosfera. sequestra. Ela sequestra. Então, ela é o que a gente fala entre materiais de crédito de carbono negativo. Entrando nesse assunto, sempre, sempre existe um questionamento. Não, mas e a madeira? Todo mundo fala, vamos usar madeira. Mas você vai cortar uma árvore para usar para construção e tudo mais. A madeira, assim como esses biomateriais, ela é um material com crédito de carbono negativo. Ela absorve carbono para crescer. Ela precisa Ela ser precisa absorver, destruída destruída para para se poder renovar. renovar. Isso aí. Então, se eu pegar um projeto Nós vamos mortos aqui, hein? Nós não, vamos cara, sair presos daqui. Não, hoje. quando a gente trabalha só, vou trabalhar com metal. O metal, eu pego metal, eu reciclo e tudo mais. Mas para eu produzir uma tonelada de aço, o tanto de carbono que eu tenho que investir em alto forno para esquentar, Maldita, isso, extração. extração, para poder fazer a redução da hematita em ferro-gusa. Cara, é uma energia violenta. Eu tenho que usar carvão mineral para fazer isso. E esses materiais, eles têm uma certa, existem um certo grau de poluição. Já a madeira, não. Só que é lógico, aí entra. A questão É, da resistência é que a gente confunde a madeira de reflorestamento com com a a. madeira de Negativo. extração ilegal. É. E aí a gente associa, pô, toda madeira o cara tá arrancando do meio do mato e destruindo a nossa floresta. Não, o cara tem manejo lá que vai garantir aquela mata pro resto da vida. Mas assim, é uma análise que ninguém faz. E é possível, igual assim, pegando essa. Vamos trazer o gancho. Aham. Que aqui se fala muito em steel frame, tipo de construção. As vantagens que ele Aham. emprega. E aí a comparação é, pô, mas lá nos Estados Unidos eles usam o wood frame, que seria madeira. Seria possível a gente mexer hoje na composição da madeira e deixar ela mais comparada ali com o steel frame? Na questão de resistência? Não, assim de mexer na resistência da madeira, não. Mas existem madeiras com resistência alta, tá? Uma deca, uma A, a, teca. até que é leve ainda. É uma madeira mais leve, não tem tanta resistência. Mas é que na construção não precisa ser tão resistente, entendeu? É que a gente tem aí eu cito o exemplo do drywall na construção civil. O Brasil é um país que até a inovação chegar, às vezes demora. E Chega. a gente aqui não precisa a gente não precisa inventar muito o mundo assim na indústria do dia a dia. Olha lá fora. Pô, os caras usam drywall. Cara, se você viesse com drywall no Brasil em 2005, ninguém ia usar. Hoje já começa a se utilizar. E se você, em 2005, trouxesse, as pessoas iam falar assim: Nossa, mas o drywall aqui, se eu der um soco, a parede vai quebrar. Se eu bater o martelo, ela não aguenta, sabe? E, cara, Mas para que por que que você. que você vai bater o martelo na porra É, da parede, sabe? é. Então São as coisas. a galera é avesso E lá eles usam wood frame, por quê? Porque não precisa de resistência. Sim, Mas é aqueles filmes, né? Um lutava com o outro no salão, saía, jogava na parede, saía do outro lado, né? Isso. Às vezes quer ver isso, né, no Brasil, é né? porque igual assim, a gente. Vamos trazer isso para o mercado de obras hoje. Hoje, se eu for fazer uma obra, utilizar a estrutura convencional, aço concreto, é assim absurdo. A gente tem um desperdício muito grande, então, fora que o custo é muito alto. Aí você pega um sistema inovador, trazer o steel frame. Ele dá a mesma resistência ou superior Uhum. àquela estrutura,
com a vantagem de ser um material mais leve, um material mais ágil, vamos dizer assim, um controle de qualidade maior. Um isolamento bom, tão Então, bom quanto, com menos pressão. aí se você começar a pensar em possibilidades que a extração hoje, igual falou do aço, para a gente chegar naquela lâmina, é uma coisa absurda, existem processos. Concreto hoje no Brasil está aí em abundância. Então, seria uma questão de talvez trabalhar um outro tipo de concreto para se equivalar ali, ficar parecido com o steel frame e ter essas vantagens de carga que o steel frame dá. É de se analisar, igual o concreto celular. Concreto solar eu não conheço. Ele é o quê? Um concreto com. O que a gente comentou aqui. Ele tem uns aditivos, né? A e B. Você Isso. vai juntar, ele já é semi-preparado. A hora que você cria a mistura, ele vai fazer um soufflé, igual chocolate soufflé. Tá. Ele vai. Vai ter um Então- folheamento, né? Então ali ele já, vamos dizer, resolve um problema. Mas aí entra o problema de tração e compressão, que É. precisa ser Diminui um analisado. pouco. Diminui. Diminui um pouco das propriedades. Mas é igual falou, hoje a gente está entrando numa visão nano das coisas. E esse nano pode ser o diferencial no mercado. Diferencial. A gente pode chegar um dia do concreto celular ser tão controlado essas É. regras que elas vão ser pequenas a ponto de não atrapalhar. Então, Nós- resolve grandes questões. Porque fica leve, né? Fica leve. Você já pensou, pô, um salão desse aqui com uma viga de fora a fora, sem nenhum pilar no meio? Não precisando ser aquele tamanho robusto que as pessoas veem? Porque Legal. tem moléculas nano ali trabalhando. Importa mais. É, E é uma evolução, é o que vai acontecer. é o que vai acontecer, querendo ou não. Então, Tintas elétricas, com captação elétrica. Você pinta o seu telhado e pega. Sim, não, nessa parte de tinta também é Captação. monstruoso. É muito Quando bom. a gente entra no nano, muda Tudo. tudo, muda tudo. É outro mundo, outra realidade. Quando a gente fala, eu tenho um adesivo nano, eu estou falando que eu tenho uma camada colada aqui de átomos. Eu Certo. não tenho. São átomos São ali, ligações sabe? fortes, Isso, né? ligações fortes. Aí eu já trabalhei com material que é, eles chamam de, até o nome da empresa, nem sei se posso falar, posso, Nanox, essa empresa é uma empresa de São Carlos. E os caras desenvolveram um nanoaditivo para você colocar em tinta, plástico, tecido. Esse nanoaditivo, ele é um substrato com prata e ele é bactericida. Então você mistura na tinta, mistura na roupa, misturei na tinta, pintei essa mesa. A bactéria, caiu uma bactéria aqui, ele mata ela, ele não deixa ela se propagar. Você vê, olha Olha, a utilização, não. hein? Hospital, Para tinta, É um cirúrgico, né? tinta de não. título de hospital, para aqueles, até piso de hospital, se você quiser fazer, dá para fazer. Então, assim, pode ser incorporado em tudo. É só questão de você desenvolver, controlar o seu processo e colocar. Fazer ali vamos dizer, dar um match nos materiais, Isso. resolve o problema. Aí a gente entra em nanotubo de carbono também, que o pessoal fala que aumenta bastante a resistência. Tem outro nome que eu tô, desde o começo da entrevista, tentando lembrar o nome, que eu não. Sobre carbono, que é o que está na moda. Que todo mundo fala, eu esqueci, eu vou lembrar durante a entrevista, eu volto pra ele. Vamos pensar assim, numa cidade nós temos dejetos, as lagoas, já pensou se você entrar também com produtos que vão acelerar a decomposição Descomposição. dos dejetos? Vai embora o negócio, Não, mas né? eu acho que essa a visão, a gente tem que começar a olhar dessa maneira. Tipo, existe hoje uma tecnologia nano, existe possibilidades. Ah, e se não existir, vamos começar a estudar. Vamos começar igual quem inventou o carro, quem inventou a lâmpada, começar a fazer teste. Até ver que o negócio funciona. Isso. Nós precisava de um mega laboratório na nossa mão, né? Voltando sobre inovação, né? O Carlos mencionou, a gente precisa de laboratórios para testar. A gente precisa das duas pontas, que são laboratórios, pessoas desenvolvendo novos materiais, e o pessoal de frente aqui, que aplica eles. Porque até no ramo de construção civil, surgem muitas tecnologias. E o pessoal às vezes não está disposto a testar ela, Viabilidade. observar as vantagens dela. Então fica aquele tempo assim, a novidade surge no mercado, quase ninguém usa.
De repente a gente olha e fala, meu, todo mundo tá usando e ninguém quer mais não usar. Coisa simples, esquadria de alumínio. Ninguém usava. Não, Hoje em dia, se não tiver, ninguém quer a obra mais. ninguém quer. Desvaloriza. Então, assim, a gente precisa ter gente que pega aquilo lá e aplica e enfrenta os desafios. Porque quando você usa algo novo, né? Quem desenvolveu está lá no laboratório, né? Então, é uma coisa. Bom, vamos ver assim, olha, eu também tenho Uhum. assim, uma pincelada também de vestuário, né? Fui nascido atrás de Sim. vestuário. A parte de calça que a gente usa hoje, elas todas têm alma. E agora? Alma. 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 Desenvolveram uma tecnologia por causa dos elastômeros, os elastanos. Você pega o tecido e ele volta na originalidade. Isso chama alma. Ah, isso, né? Ele volta. É memória. Então, tá vendo que interessante? Então, são tecnologia para servir o nosso, né? Então, por isso que antigamente os jeans, quando tinha, eu sou dessa época. Você coloca a calça, tal, chega à tarde, você tira a calça, ela fica em pezinha, bonitinha. Tão dura que era. Hoje o jeans não Não, é. Então, você abre as pernas, você dá o passo, é você verdade. tenta, acomoda no teu corpo. A gente nem, Isso é em função desse chamado de alma Ah, é. no tecido, a né? gente nem percebe. Você nem percebe, é tanta Ficava coisa. desgarçada a roupa, né? É, Agora mantém, dura mais tempo. tem e Dura tal, mais tempo. tratamento, Não é é. tudo tecnologia, né? Tudo essa empregabilidade. Então, se a gente estiver trabalhando bem essa ponta de pessoas, laboratórios, porque o desenvolvimento de materiais, ele é caro. Não é uma coisa tão simples de se fazer. Envolve muito tempo em pesquisa, desde maquinários, que são bem especiais, e além da mão de obra. Então, a gente tendo essas empresas que fazem esse desenvolvimento e pessoas que ajudam a multiplicar, replicar essa aplicação de tecnologia, a gente evolui. Agora, quando a gente tem só o material sendo desenvolvido e não tem aplicação, ele demora muito. E você percebe que o empreendedor, né, aqui na ponta final, ele tem um receio. Porque Tem. eu lembro que quando saiu a, a novidade, o nome fibra de carbono, eu presto serviço para uma empresa de lá e eu falei assim, cara, por que que a gente, em vez de gastar com ferro que está subindo, a gente não compra um rolo de fibra de carbono e aplica de reforço nas lajes? Não, você tá doido? Se você olhar lá, aí eu mostrei pra ele a fibra. Ele falou: Não, essa linhazinha aqui não aguenta, não. Eu falei: Cara, aguenta, moço. É só testar. Mas a gente vê que tem essa dificuldade. Hoje não. Hoje, se você chegar e falar pra ele: Ó, vamos comprar um rolo, ele já começa a pensar na possibilidade de aplicar. Só que sempre fica aquele: Pô, e se não der certo? E se o negócio não funciona? Então, Lembra do Spider-Man? eu acho que é isso, cara. A pessoa precisa literalmente falar assim: não, vamos tentar. Vamos tentar. Vamos ver. Vamos fazer um piloto aqui. Não precisa fazer uma casa inteira. Só vamos. Vamos fazer um pedaço e ver. Cara, é assim, eu acho que essa tecnologia nano que tá hoje vindo pro mercado, quando ela for literalmente assim aplicada e der certo, a coisa vai estourar. E aí eu acho que vai mudar totalmente a indústria porque não vai estar preparado. Não, não vai estar. Não vai estar para receber essa tecnologia. Vai falar assim, não, vocês é louco da cabeça. Eu tô até vendo, a gente pensa em fazer uma coisa absurda com uma tecnologia nano, dando um caso de polícia, cliente brigando, falando assim, você tá louco, vai cair, construção vai cair, não sei o quê, porque vai contradizer norma, vai contradizer muita Sim, coisa. a cultura é muito forte. A gente vê assim, na agricultura, nós temos assim a parte de fertilização para poder dos alimentos, a base é o NPK, nitrogênio, Fósforo. fósforo e potássio, que as plantas utilizam em bastante quantidade. Essa quantidade em demasia que a gente fala, tonelada que eu uso, na verdade a planta utiliza muito pouco, muito pouco. O que mais se aplica se perde, ou percola para baixo, ou volatiliza, né? Já pensou se, olha como que a gente pode avançar nessa questão nano, né? Com disponibilidade para as plantas lá na raiz controlada. Só o Só necessário. Só o necessário. Só Já necessário. pensou o tanto de Só tonelagem necessário. que a gente podia estender para o mundo, né?
Então, vai embora. Vai embora. A coisa vai longe. Não. Assim é nos agrotóxicos, assim vai O embora. duro é que a gente escuta tudo isso aqui, essa roda de bate-papo que estamos tendo, e fica pensando assim, pô, por que que não aplica? Por quê? É porque aplicar envolve um investimento e correr um risco Mudança de de paradigma. mudança de paradigma. Então, existe um tempo, toda tecnologia nova, ela precisa de um tempo de maturação. Acontece. Quem vai ajudar, acho que a quebrar esse tempo a acelerar o tempo de maturação, no nosso caso aqui, somos nós que estamos trabalhando direto, fazendo a ligação entre laboratórios e clientes. Então, essas pessoas que vão ajudar a quebrar o paradigma. Então, essas pessoas que têm que cada vez mais serem mais inovadoras, mais ousadas. E hoje em dia dá para você fazer bastante teste e tudo mais, gastando um pouco, sabe? É questão de tempo, de E aí, produção. depois do amadurecimento do produto, você vai encontrar os nichos, com Isso, investimentos corretos isso. para desenvolver e conhecer e esparramar. Não é, porque, Vai embora. cara, eu tô até agora Já pensando pensou o cara que fez a rapadura? Pô, Isso todo aí. mundo conhece a rapadura, né? Então, é por aí. Tiago, quanto ganha um Ah, engenheiro mecânico um engenheiro de materiais, de materiais, perdão? cara, ganha muito pouco, cara. É, tá extinto Aí, ó. no mercado, ganha pouco. Sozinho, hein? Sozinho. Eu falo assim, Deixa eu falar o número, não é isso. o engenheiro de materiais, ele ganha próximo ao que, assim, um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, até o agrônomo ganha. Existe um tempo de maturação do profissional. Então, assim, a gente sai, é uma formação específica, então a gente tem que crescer em alguma área. Ninguém sai formado falando assim, eu sei tudo de fibra de carbono. Não, eu vou me especializar nessa área, e aí você começa a se destacar e fala, oh, peraí, agora eu sou especialista, e você atingiu um nível de salário bacana. Eu falo assim, é uma profissão que, para mim, a remuneração é boa. Talvez não seja, eu ganho igual um médico, igual, sabe, assim, profissões ali. Mas se eu olhar em outras profissões, a gente consegue ter uma renda bacana e fazendo aquilo que a gente gosta. Então é satisfatório, cara, é satisfatório. Eu tô bem satisfeito com essa parte de salário, assim. Eu acho que tem bastante campo. E lógico, tudo vai depender, né? Vai ter gente que é engenheiro de materiais que reclama, que vai falar que ganha Não, nada. com E certeza. a gente vai ter profissionais que ganham bem mais que a gente. Com Acho certeza. que fora desse âmbito ali profissional, quando a gente presta serviço para empresas, trabalha em empresas, a gente tem um limite. Você quer ultrapassar isso, aí você tem que virar empreendedor. Aí você vai ganhar mais por quê? Porque você arrisca a sua Acho isso. pele. Você tá Você está colocando. colocando o seu na reta direto, né? Então o risco é maior e tudo que o risco é maior, você ganha mais. Ou Com perde certeza. mais, né? Não, e aquela. Uma frase que a gente sempre vê, que engenheiro fala, é que a gente vê a engenharia acontecer. Engenheiro de materiais, literalmente, é a mesma coisa Acontecer. É ele que tá ali testando e vendo se é possível ou não, cara. Deve ser fantástico, mano. Não, Deve ser incrível, cara. Não, é fascinante. A gente que gosta de ciência, de Ih, inovação, eu sempre fui assim também. Sempre gostei, né, de ler algumas coisas. Não ler livro assim, não, de- mas é ler as coisas, buscar informação, sempre. E eu acho que é fascinante. Materiais é fascinante, né? E como assim você vê, Thiago, hoje na sua vida profissional, como que está sendo aplicada essas novas tecnologias? Vocês conseguem aplicar hoje? O nano já está sendo aplicado? eu vejo muita aplicação de nanomateriais na parte de tintas e revestimentos, tá? Isso bem forte. Até quando a gente fala uma tinta que repele água, uma tinta anti-pichação, são aditivos já na escala nano. Temperatura. Também para a temperatura, que é aquela tinta que reflete o calor. E muito desenvolvido também na parte de biomateriais, principalmente quando a gente vai para implantes dentários e próteses. Então, o que? É onde eles pagam, porque o nanomaterial ele é difícil de se obter. Então, você não consegue ter uma escala, Larga escala. larga escala para estar utilizando, então ele acaba ficando caro. Então, eles começam a surgir em indústrias Específicas. específicas que têm o produto tem um valor agregado maior. E aí, conforme a tecnologia vai evoluindo, o pessoal vai conseguindo produzir mais barato, aí ela começa a invadir as áreas mais comuns que chegam até nós.
Então, assim, Hoje aqui na região a gente encontra uma tinta com essa tecnologia. cara, muito provavelmente. Com nanocerâmicas, com nanomateriais, sim. Essas tintas com A própria. que repele água e tudo mais, ele já tem algum aditivo assim. Hidrorrepelente, né? Hidrorrepelente, isso, esse é o termo. Hidrorrepelente. Hidrorrepelente. Então, tem tinta anti-pichação também. Acabar com a arte de rua do povo. Ai, tadinho. A expressão deles lá. É que na parte odontológica deve A ter parte também, isso odontológica aí também usa tem. A parte de implantes. implantes, É né? igual o Thiago falou, né? Medicina. Essa parte, eu acho que quando você vem para biomedicina, a área mais da saúde, a nanotecnologia, a tendência Mais presente, é né? mais presente. Porque literalmente ali é uma coisa específica, um dentezinho. Isso, né? Tem uma placa, uma prótese. A prótese custa R$ 5.000 e deve pesar 300 gramas. É 5, um 10 mil reais. absurdo. Então assim, é uma área que compensa, porque você tem que pagar todo o custo de pesquisa e tudo mais. Vacina. Será que a vacina utilizou essas vacinas que... Aí já é um Acho que não. pouco difícil. Hã? Não sei, talvez eu tivesse. Ainda Ai, não. será que não Mas é aí eu N? já não- Ainda Talvez seja o mais avançado, né? Ainda Talvez. não. E pensar assim, que estamos falando só o nosso aqui. Mundo afora, a coisa deve estar muito avançada. Ah, com certeza, bem mais do que aqui. Querendo ou Bem não, mais do que a aqui. gente ainda não é uma Enquanto a referência em gente tá tendo inovações essa, materiais. quando a gente tá tendo O essa Brasil não é. conversinha aqui, outro já tá. O Brasil não é. Qual país é uma referência em materiais hoje? Cara, hoje a gente pode. Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, China, que trabalham muito com pesquisa, sabe? Bélico, né? É, você não é divulgado, né? É bélico. Então, assim, Eu acho que... é onde. Eu nasce jurava onde que tem ia ser tipo dinheiro. assim, Singapura. Que é Ah, literalmente um país. mas a Singapura precisa de todo mundo, pô. Ah, mas você olha o país, é totalmente moderno. Sim, mas é bom para tecnologia 24 horas. Mas a minha visão era o contrário, que ele tinha uma É, ideia diferente. A Índia é um país que investe Isso. bastante em A Índia, sim. educação, porque o desenvolvimento de materiais está muito relacionado à educação. À educação, Pesquisa. à pesquisa, É. pesquisa e desenvolvimento. Hum. Então, onde a gente não. Quanto mais forte o país é nisso, mais forte ele vai ser o lançamento de novos materiais e estudos nessa área, sabe? E aí você vê os outros países que criam a bala e promove a guerra. E promove a guerra. Pronto. O outro quer Não é? o outro lugar também. Tem isso aí também, né? Então, Cara, se a gente começar a aprofundar o discurso aqui, a gente vai ver que tem tudo um por trás. Tem tudo um porquê. Tem tudo um porquê. não, eu assim, ó, hoje eu já fiquei sabendo que engenheiro de materiais é um engenheiro de CH4. De metano. Pode ser? Pode ser, que ele Hã? tenta transformar o metano em eteno, para daí tem que Mas transformar. carbono, vamos dizer assim, né? transformar Uma molécula orgânica. É isso aí. É gostoso essa parte de química também, porque na agronomia a gente vê bastante também, né? Então, Com certeza. só que é A, voltado para. a engenharia de materiais traz muito forte essa parte de química. É muito Então, forte. nas grades de engenharia elétrica, engenharia mecânica, produção, tem ciência dos materiais. É. E é uma disciplina que as pessoas não gostam muito. Por quê? Porque pô, o cara já está focado em matemática, física, e de repente, putz, química agora. Dissolução. Não, Parará. porque Daí aqui vai embora. o comportamento dos materiais, né? Isso. Então, quem faz engenharia de materiais, ele tem que ter isso. Então, falar, como que a química explica isso? Não, igual a minha grade, ela teve resistência dos materiais. E a gente estudou um pouquinho de ciências dos materiais com o professor Simões. E nas aulas a gente trabalhava muita resistência, né? Mas aí agora com esse Outro bate-papo, foco. o foco ali era a mistura. Pô, se na grade lá da engenharia civil você começasse a falar, não, existe a possibilidade de misturar, rapaz. Por isso que eu falo, hoje o BIM que a gente fala, troca de informação, ela precisa ser em todas as áreas. Todas as áreas. Não é só naquele escritório de Não. foco, não, gente. A gente Tem que ter troca de tem que informação. conhecer, né, cara? Tem que ter. Tem que ter troca de informação. O profissional do futuro, ele não tem que conhecer muito. Ele tem que saber se conectar. Isso. Relacionar. Relações. De repente, nossa, eu sei fazer a parte técnica, um cálculo muito fodido na área de mecânica. Beleza, putz, sou valorizado pra caramba. De repente, um indiano inventa um software que faz todo o meu trabalho.
Sim, E acabou com tudo. Então, assim, literalmente. literalmente. Provavelmente, se a gente pegar profissionais da engenharia civil de antigamente, eles faziam tudo na mão. Hoje a gente já usa softwares. Talvez não, com quase certeza que a gente tem uma resposta mais rápida e precisa, sabe? Não, com certeza. Régua T. Hoje você precisa saber Putz, verificar. grilo, hein? Lembra daquela régua T? Régua T? Não, peraí, régua T. Régua T, aquela que parecia um cabide assim, não era? Você não é da sua época. Não é da Não minha era, época. régua T. Rapaz, Olha. Não. A engenharia de também. materiais, até para quem é curioso, assim, a gente não trabalha muito desenho técnico, É. é bem tranquilo, assim. É cozinha, gente. Engenharia de materiais é laboratório. É laboratório, é muita pesquisa. É teste mesmo. Desde o segundo ano de faculdade, a gente está no laboratório fazendo pesquisa. Nossa, Então, é outro naipe, não. você testa Ó, agronomia a gente resume em CHOS. carbono, Ó, hidrogênio, é oxigênio. isso aí, enxofre. Então é isso aí, rapaz, gente. A gente trabalha com a tabela periódica inteira. É Não, isso. literalmente eles pegam a tabela e falam assim, não, eu acho que tem que inventar um negócio diferente aqui. Falta Tá? elemento. Na verdade, É. existe assim, dentro de ciência dos materiais, são os diagramas de transformação de fase. Que você começa a fazer assim, ó. Eu tenho esse elemento, esse outro elemento, que faz que eu vou ter a determinada temperatura e pressão. E você consegue prever um pouco, tá? Então a gente pega tem o diagrama ferro-carbono do aço, alguns diagramas para cerâmicas, né? E hoje existem softwares que você começa a colocar, combinar, ele começa a te dar isso aí. Mas isso é lógico, é pesquisa mais avançada. Tipo, Cara, então você começa a combinar cara, é tudo assim. Tentar combinar, existe a teoria, que você tenta se guiar, seguir outros artigos, e você vai colocando e fazendo o seu é testar. É, Teste. então, mas é, teste. é controlado, massa Controlado. molecular de um, Isso, é parará, controlado. é controlado, né? Controlado. Explode? Não sei. Pum. Vamos descobrir. Sim. Vamos descobrir. É isso aí. Mas essa emoção, eu acredito, né, que quem gosta dessa adrenalina de testar, vixe, é um mercado Não, recheado. sabe? Recheado. Encontra-se muito na área de pesquisa e desenvolvimento. Em indústria se encontra também, só que é um nível. Os resultados têm que ser entregues mais rápido. E é E isso. aí você tem que fazer mais rápido, você tem que fazer uma pesquisa mais simples, com menos parâmetros, com menos comprovação, com menos confirmação. Então você tem que meio que se guiar. E eu acho que no setor industrial é algo mais específico. Tipo, você está trabalhando numa metalúrgica. Você sabe que é aço ali. Você sabe que o negócio vai virar alumínio ou alguma coisa desse tipo. Já não. Você não está vinculado ao setor industrial. Tem mais uma gama de fatores a ser analisado. Sim. Você olha para o mundo, você vê possibilidade em tudo. Não. Literalmente. Você olha um copo, você fala, cara, isso aqui podia virar um negócio, cara. Podia ser um negócio diferente. Vamos fazer uma pergunta para ele, daquela uma clássica que todo mundo que passa por essa mesa tem que Ó, ele responder. tem cara. Hã? Ele tem cara. Tem cara, não tem? Cara, ele tem cara. Ah, Com certeza. adesivo técnico na escola. Já mudou até o nome. Adesivo técnico? Cola. Co- Mudou, né? Técnico. Não, você pensando nas possibilidades de prova, você imagina uma prova de engenharia dos materiais. Cara, Tranquilo? lógico, já colei, já passei cola. Não, assim, Não tem. não, eu me dedicava dentro assim, de um certo limite sim, que eu gostava. Pai e mãe não tá assistindo. Mas não, Sete a de média. tudo. Sete a média. Então a gente se preparava, só que tinha disciplina que a gente não conseguia evoluir. Só que engenharia também você não adianta, você não, Não. Também. se você não souber, você não consegue fazer cola para você colar. Não. Aí a minha esperança era o quê? Falar, eu vou para lá, se ninguém me passar cola, eu vou escrever tanta besteira, porque Que na aula sai. pelo menos se eu perder, o cara vai perder também, que ele vai gastar tempo lendo. Aí tem que dar um pontinho. Mas aí, de vez em quando, rolava a gente colar, a gente fazia algumas colas, porque tinha alguns professores que eram aqueles carrascos, assim, não pode levar formulário, nada. Cara, você não vai decorar tudo. Não. Então, Tem. mas eventualmente ali, sempre a gente colava e que dava. Não. Não era muito, não, mas... Aí não é tão. Não, Todo mundo faz. todo mundo faz isso. Ah, gente, Um pouquinho ali. Um pouquinho, o bom engenheiro, ele sabe fazer uma boa Não, cola. isso. É. Bom engenheiro, Ele cria uma boa Ele- com Não, certeza. e às vezes a cola era...
Assim, 50% dos casos, a cola que você fazia era tão boa que você estava estudado, você levava. Você falava, vou lá, vou levar, vai. Você só pegava cola pra falar, não é isso. Quanto mais complexa a cola, E mais vocês sabiam porque que colar estava. engenharia não é fácil. Não é. Cara, como você vai olhar? Se você, copiar uma equação do outro cara, Não dá. Não dá. Você tem que não pôr o enxerga norte. de longe. Você Não tem que- enxerga. Não enxerga. É, A gente colava os passo a passo. Ah, fez assim, pô, vamos ver aqui. Tiago, nós falamos tanto em materiais aqui hoje, assim, que tipo de material que você hoje, como profissional, como mais de 15 anos na área, você falaria que esse material é inovador no mercado? O que passa pela sua vida profissional que você poderia apontar como um O material material inovador. chave que deu uma mudança na vida de todo mundo? O que seria? Cara, agora Que que tipo? pergunta. É uma pergunta difícil? Não. Mas o que Pegou na seria? essência lá. Vamos falar assim, a roda lá atrás. A roda, mas lá atrás. O que mudou? Assim, você fala assim, mudou para tudo da profissão. Por exemplo, na agronomia, a gente teve muito avanço de drone, né? Muita coisa diferente hoje. Mas eu falando, no materiais, uma descoberta, o que seria o nano? Não, assim, o Nano é uma classe, faz parte, ele vai vir mudando tudo. Mas a caixa de materiais tem muito, sempre tem uma inovação, sempre tá rolando. Então você não gera um marco que você fica visível. Talvez assim o marco que gerou uma revolução na industrialização foi o uso de polímeros, que começou na década de 50. Então ele abriu um espaço enorme, assim, porque ele entrou substituindo metal. Há 20, 30 anos atrás, as nossas casas eram só vidro, cerâmica, e hoje não, hoje o plástico está em tudo. Então ele revolucionou por ser um material de ser fácil de processar, Leve, leve, com uma certa reciclabilidade, que é resistência. resistência, e a maneira de você processar ele te permite você juntar, evitar o número de peças. Então, antigamente, para usar metal, essas coisas, tinha que montar muitas peças. E o plástico sai tudo numa peça só. O veículo, então, o veículo era um tipo de composição, hoje ele é mais próximo ao plástico. Isso, o próprio carro evoluiu assim. A gente saiu do quase 100% aço, hoje ele, além de redução de peso, ele tem muito plástico. Um caso real, vamos dizer assim. Muita gente pega o Corolla 2007, foi o último Corolla da Toyota feito em ferro, em aço, comparado com o Corolla atual. Hoje o Corolla atual ele é muito frágil. Antes não, de 2007 você era um carro pesado, resistente, e hoje você rela lá na parte da frente do carro, você sente que literalmente não é um aço, é uma fibra, é um material diferente. Algumas combinações, o próprio aço evoluiu também, né? Com certeza. Eu acho que o marco, assim, que foi perguntado, seria essa composição. As misturas dos materiais. Sempre evolui, porque o quê? O aço evoluiu, o outro. A gente usa coisa mais fina. Então hoje o carro tem, a chapa é mais fina e ao mesmo tempo você absorve mais impacto, que é a principal resistência mecânica do carro durante uma colisão. E então sempre tem essa evolução, assim, não é específica, aconteceu essa evolução e isso mudou. Isso foi o marco. É que eu falo assim, que esse marco do plástico, como ele aconteceu recentemente, Então, ele abriu muito caminho. Hoje tudo é plástico. se a gente falasse na Revolução Industrial, então a Revolução Industrial ainda é o marco, hein, na nossa era ainda, né? Com certeza. Aí, É que agora, talvez essa revolução tecnológica que a gente está passando. Eu vejo assim que não vai existir mais, por exemplo, nossa, saiu da roda quadrada e virou redondo. Não vamos mais enxergar essa. Eu acho que vale. Essa discrepância. Só que a gente precisa do quê? Olhar um espaço de tempo muito longo. E como a gente está no meio do evento, a gente não percebe. então, nós estamos já falando em drone, saindo de um tripulado. Sim. Nós já estamos falando em
outra alternativa de vias aéreas Não, numa cidade, Cidade. você entendeu? Sim. Outras. mas você entende que hoje a gente falando isso aqui na mesa, pra nós já é normal. A AVA, não é? É aquela empresa, a AVA. Que eles têm, Isso. você tem uma cabine modular que o drone conecta, você sai voando, E o e, piloto tá você, lá na. e depois você pode voltar, ele te deixa num chassi aí. de carro pra você sair andando. Pai, o negócio é O louco. negócio é louco, cara. Daqui a pouco, telecinese, teletransporte. Ah, Isso Não, tudo é engenharia, gente. teletransporte Isso. é sonho de quem estudou. Eu estudei fora, né? Então eu estudei 550 quilômetros daqui. putz, O teletransporte era um sonho, né? Nossa, eu entrava naquele ônibus, cara. Falava assim, vou dormir bastante. Vai Vou dormir bastante. Ah, tá. Nossa, e tentava de tudo. Eu entrava com sono, não dormia, chegava lá, não dormia. Entrava bêbado também, não dormia, cara. No máximo dava uma ressaca no meio do caminho, era E terrível. eu já não tive esse problema. Eu já entrava no ônibus no segundo dia de aula, eu já falei, ah, filho, isso aqui vai ser meu berço de qualquer jeito. Eu já entrava e dormia. Eu falava, não vou sofrer com isso, não. Que mais? isso aí? Agora é hora do happy hour? Happy hour agora? Mas, cara, que é bacana. Muito É. bacana. A gente pensar, né, que nessa mesa aqui existe várias possibilidades futuras e que a gente pode agregar muito ainda para a sociedade. Essa mesa é sagrada para nós. Com certeza. Sagrada para nós, né? Com certeza. Ela ilumina, porque, né? Olha aí, ó. Porque literalmente, Literalmente, né? ligar com a tomadinha, ó, daqui uns dias carrega teu celular em cima dela sem problema. É, vai chegar esse Wi-Fi, energia por Wi-Fi aí, ó. Ixi, tá Hã? perto, hein? Hã? Tiago, e o que que você fala aí pros futuros engenheiros, quem olhar esse podcast hoje e tiver com uma visão aí de, pô, eu quero ser um mago da engenharia e fazer as coisas acontecer. Qual a sua mensagem? Bom, para quem está entrando, está fazendo engenharia, estudando ou vai entrar, eu falo assim, um pouco de paciência, porque a pessoa estuda e não tem noção de como vai ser o dia a dia de trabalho, se relacionar com pessoas. Então estuda, quando for trabalhar, tenha paciência, porque qualquer carreira, não é só engenharia, tá, gente? É administração, medicina, qualquer carreira. Você vai entrar de baixo, você vai ter que crescer. Para isso, você vai ter que agregar conhecimentos que você não aprendeu na faculdade. Eu falo assim, soft skills é uma coisa que está muito em evidência e é necessário, porque não adianta você ser bom tecnicamente se você não sabe se relacionar. Network. Network, isso é muito importante. Então, assim, tenha paciência, você vai começar devagar, você vai começar de baixo. Não é porque um colega seu trabalho Disparou. despontou que você tá ruim. Não, às vezes ele teve mais sorte, a vida é isso. Às vezes ele teve mais network. Você não sabe Você não sabe onde você vai chegar. Não, você não sabe o que o outro tropeçou. Também. É. Então, assim, então, assim, calma. Você vai se desenvolver com o tempo. É, Além da parte técnica, desenvolva soft skills, que é a habilidade de lidar com pessoas e conversar. Porque eu, quando fiz engenharia, acho que eu era uma pessoa mais fechada que eu já sou hoje, mais tímida. E eu falei assim, cara, eu vou fazer engenharia porque eu não quero lidar com gente, né? Cara, Era meio óbvio, né? cara, beleza. Aí eu olho hoje e falo, cara, eu fiz engenharia, tô numa fábrica, eu tenho que lidar com 200 pessoas, cara. Meu, e convencer o cara a fazer uma coisa que ele não quer fazer. E aí, o que que eu faço? E eu não sou o chefe dele, é por influência, cara. Então essa parte de soft skills é importante para o pessoal. Quem for fazer engenharia de materiais, tenha mais paciência ainda, porque todo engenheiro sai com aquela sensação de eu não aprendi o que fazer, não, eu não saí pronto da faculdade. Eu trabalho com muitas pessoas novas, as pessoas chegam falando para mim, a faculdade não me prepara. Eu falei, não, calma, ela prepara. Só que a engenharia é multidisciplinar. Todas as engenharias você pode atuar em vários campos. Não tem como você sair bom em tudo. Então você vai sair com aquele conhecimento inicial, com a capacidade de se aprofundar em determinadas áreas. Aí que você começa o crescimento. Então, tenha paciência. Os dedos da mão, né? É. São cada um diferente. Isso, nem os dedos são iguais. Então, tenha paciência e essa evolução vem com o tempo. E o começo é difícil para todo mundo, mesmo em qualquer profissão, mas com o tempo a gente consegue chegar lá. Com certeza. Legal.
Muito bom. Com certeza. É. Isso aí. Mas Caio, e aí, Caio? fica a mensagem do Thiago, eu só tenho a complementar. Realmente o que ele fala faz sentido, né? Porque a gente faz engenharia e fica naquela visão, pô, é só cálculo, só estrutura, não vou mexer com gente, não sou de humanas. E quando a gente sai da faculdade, encontra o mercado de trabalho e fala assim, pô, a gente vira psicólogo, vira médico, vira terapeuta, vira até advogado. Então, literalmente, a gente tem que saber lidar com pessoas e eu acho que as suas palavras foram muito sábias quanto a isso. E fica aí aberto o nosso podcast para Sempre quem trabalhar quiser, em equipe, com certeza. não é? Acho que Trabalhar em equipe. aprendeu a trabalhar em equipe, é lógico. Primeiro uma profissão, tudo, vai embora. Acho que é garantido o sucesso. E cada um vai descobrindo, né, o seu nicho de trabalho, sua especialidade. Sempre. Ganhar dinheiro é importante, mas servir o próximo na profissão, isso é muito mais louvável. E aqui, né, em Dracena a gente tem um sistema que faz isso, né? Não tem? A gente tem, você já ouviu falar desse sistema? Qual o sistema? É um sistema aí, parece que a associação ela desenvolveu um espaço aí pra gente trabalhar em equipe. A gente tem aqui, não é? Vou falar um pouquinho. Fala um Então, pouquinho pra gente, fala. é chamado SRP aqui da nossa associação, né? De Dracena. O que é importante? Se você precisar de um de nós, de qualquer profissão ligadas às engenharias, né, geologia, que precisar aí, engenheiro mecânico, civil, agrônomo, arquiteto, De materiais. materiais, Elétrico. de produção, é só ligar aqui para a associação no telefone, Tá aparecendo embaixo. Tá aparecendo aí, né? Tá no canal já. 2518, né? No Nunca final. lembro, eu nem lembro. É só você ver no rodapé aí, ó, tá bom? E liga para nós aqui. O orçamento é free, tá? A hora que você ligar, a moça vai te atender aqui, a colaboradora da associação, e no mesmo dia você já tem uma resposta aí. Alguém estará entrando em contato com você, tá? Atendimento e qualidade garantida, sem problema. É isso aí. Todos têm CREA, todos são do Conselho e do CAL. Então pode ficar sossegado que o profissional que vai te atender será um profissional de gabarito. Não é o amadorismo que a gente encontra no mercado de Isso aí. trabalho. Tá bom? Nós somos a maior equipe de profissionais aqui da nossa região oeste do estado de São Paulo. Isso aí. Thiago, obrigado pela participação. Pessoal, eu que agradeço aí pela. Espero que me convidem para um próximo. Mas ó, esse assunto acabou assim hoje, foi só isso. Tiago vai poder voltar também outro dia para a gente complementar tudo isso aí, né? Jogar mais conversa. Mais conversa aí para você que está pensando em fazer uma engenharia e quer saber mais sobre as profissões, né? E qualquer dúvida, ele nos escreva, tá? Manda aí o seu recado, o que você gostaria de ouvir da gente, tá bom? Deixe seu feedback. É isso aí. É isso aí, Thiago. Obrigado, Thiago. Obrigado, Caio. Obrigado a vocês aí, tá bom? E aí, pessoal. Boa noite. Até o próximo. Boa noite. Tchau, tchau. Engenhando com Café.